Boa noite, moçada, boa noite, galera. Nós vamos discutir hoje um tema cheio de compromissos. O tema da religião cristã, ou educação cristã, compromisso, capítulo 4. Lembrando que nós estamos discutindo o capítulo 4 desse livro, desse bom livro aqui, ok? Decoraram já o nome do Brizotti, autor? Bora lá. O capítulo 4 começa um debate fazendo uma pergunta crucial. Ele faz a seguinte pergunta: o mundo pode contar com você? E eu queria estender essa pergunta. Mais do que o mundo, Goiânia pode contar com você? Uma pergunta religiosa, já que nós estamos falando de educação cristã. A sua igreja pode contar com você? E num âmbito mais pessoal, a sua família pode contar com você? Aí o autor começa a fazer um debate a partir de Provérbios capítulo 24 e ele vai fazer alguns resgates. Ele fala, nós precisamos buscar algumas coisas perdidas. E ele faz um resgate até do capítulos anteriores, que ele fala, olha, lembra que nós estamos discutindo que a sociedade contemporânea, ela se esquece, ela perde os valores? Então vamos resgatar alguns valores, alguns princípios. Nome bom, hein? Princípios. Então vamos lá. O primeiro princípio que ele quer resgatar aqui é o amor às pessoas, o cuidado com as pessoas. Nós precisamos valorizar pessoas. Empresas são importantes, igrejas são importantes, instituições, prédios são bacanas, mas nós temos que resgatar o nosso amor às pessoas. Imagina que cena mais crucial. Um monte de pessoas saindo da igreja, um templo bonito, um culto abençoado, tremendamente cercado de coisas bacanas, músicas, adoração, palavra. E saindo do templo nós encontramos um monte de pessoas na porta da igreja padecendo fome. Então qual é mais importante? A instituição ou as pessoas? As pessoas devem ser resgatadas. O amor às pessoas deve ser resgatado. Isso o autor nos traz aqui, Brizotti nos traz. Resgatando as pessoas, ele coloca uma frase que é para esquecer. Ele tem uma frase contemporânea que ele não gosta muito, que diz assim, não é da minha conta, isso não é da minha conta, eu não tenho nada a ver com isso. Então, primeiro resgate as pessoas, depois tire do seu coração esse sentimento de egoísmo. Dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada, eu não tenho compromisso com ninguém, eu só tenho compromisso com uma pessoa. E ele termina essa primeira reflexão colocando que Deus conta com você para transformar o mundo. Amado, você já pensou que você faz parte de um grande projeto? Você não nasceu por acaso, você não está aqui por acidente. Essa é a grande pergunta desse capítulo, né? Afinal, por que você está aqui nesse mundo? Afinal, por que nós estamos aqui nesse mundo? E o autor responde essa pergunta para você não ficar em crise existencial e dar uma resposta. O adolescente gosta de crise existencial, né? Qualquer coisa entra em crise existencial, aqui ele coloca a solução para você não ter crise existencial. Ele diz, ó, Deus colocou você aqui para transformar o mundo. E a primeira parte do capítulo 4, ele vai discutir alguns compromissos, né? Vamos colocar alguns deles aqui para fechar essa reflexão. O primeiro compromisso que ele tem que resgatar, ou nós temos que resgatar, e ele começa dizendo, os casamentos. Casamento implica um compromisso. O que é compromisso? Alguém promete fidelidade a alguém. Alguém tem que doar a sua vida a alguém. Então esse compromisso é muito sério, o compromisso do casamento. Então, quando alguém quiser casar, né, e ele vai ter que pensar em fidelidade, vai ter que pensar em amor mútuo, vai ter que pensar em dedicação. Tem um princípio que ele diz que nós temos que resgatar também aqui, que é o da família, não é? Pais precisam amar filhos. Olha que coisa estranha, dizer isso para um pai amar o filho. Muitas notícias do jornal apontam aí pais jogando filhos pela janela, filhos querendo matar os pais. Então nós precisamos pais amar os filhos, filhos respeitar os pais. Compromisso cívico, ele coloca aqui, o que é compromisso cívico? Amar o seu país, né? Nós estamos apelando para as pessoas não colocar a vida do outro em risco, colocar a higiene em dia, lavar a mão, colocar o álcool em gel, respeitar o espaço do outro, cuidar do outro. E isso chama-se compromisso histórico com esse país aqui, né? Gostar desse país. E ele termina essa reflexão falando do
Quarto ponto, que é deixar as suas marcas. Quando a sua geração passar para outra geração, deixar de existir a sua geração, a minha geração deixar de existir, a pergunta crucial é: que marca nós deixamos, ou que marcas nós deixamos para a comunidade, para essa geração? Quais foram as marcas que deixamos para essa geração? E aí, o último apelo aqui, esse é o que eu mais gosto, o maior compromisso. Então, além de compromisso de casamento, de família, com a sociedade, com a história, o maior compromisso que o autor coloca é o compromisso espiritual. Nós somos um corpo só, porque Deus nos colocou aqui para amar pessoas, cuidar de pessoas. Nós temos compromisso de salvar pessoas. Deus te abençoe. Relembrando então rapidamente aí esses compromissos: você tem compromisso social com a sociedade, você tem compromisso cívico, não é, com a sua sociedade, com os símbolos do seu país, com o seu país, e você tem compromisso de deixar uma história melhor para o seu país, mudar a história. Você tem compromisso com a ecologia, mas o grande compromisso que ele quer destacar hoje, e você precisa pensar nisso, é compromisso com a sua sociedade. Ok? Faça uma relação desses compromissos. Número 1, fidelidade. Número 2, família, compromisso de pais e filhos, não é? Compromisso cívico, compromisso histórico e compromisso espiritual. Escreva algumas linhas sobre cada um desses compromissos, dizendo da sua importância. Faça uma escala para mim. Eu vou te dar 5 valores, então: fidelidade, né, o compromisso ao casamento; compromisso familiar, que é o amor de pais e filhos, relação de pais e filhos; compromisso cívico, gostar do seu país; compromisso histórico, deixar marcas nesse país, deixar uma marca histórica bacana; e por último, compromisso espiritual. Qual desses você acha mais relevante? Responda isso, cuide-se bem, e nós nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço, estou com saudade de vocês.